Mato Queimado é um município brasileiro localizado na região noroeste do Rio Grande do Sul e está a uma distância de 483 quilômetros da sua capital, Porto Alegre. Grande área do seu território é cortado pelo rio Ijuí. Em 2002, a área do município era de 114,653 quilômetros quadrados, o que coloca na posição 387 de 497 entre os municípios do estado e 5.002 de 5.570 entre todos os municípios. A população era de 1.795 habitantes e a densidade demográfica era de 15,66 habitantes por quilômetro quadrado. Com idade de apenas 24 anos, Mato Queimado se destaca entre os mais desenvolvidos municípios do Brasil. Com sua economia baseada 80% na agricultura e pecuária, o município se destaca na sua grande produção anual na área do leite, soja e milho. Histórico. O nome Mato Queimado surgiu há muitos anos, onde a história conta que um ciclone, ventos muito fortes, derrubaram uma grande quantidade de matas na região das Missões, que posteriormente foi incendiado. Poceiros haviam colocado fogo em um taquaral abafado, causando uma grande batalha entre dois elementos, o vento e o fogo. Para poder passar a usar essas terras, colonizadores passaram a controlar os resquícios de fogo, exigindo um enorme trabalho. A primeira notícia de atividade em Mato Queimado nos remete ao final do século XIX, no ano de 1898, com o inventário do primeiro proprietário, Joaquim Gomes Pinheiro Machado. No ano de 1915, a área foi subdividida por Venceslau Braz. Em 1919, os herdeiros venderam suas partes por intermédio dos procuradores e colonizadores Henrique Leopoldo Sefrim, Antônio Teodoro Cardoso, José Galas e Antônio Leonardo Killing, que dividiram as terras em lotes de colônias de 20 a 30 hectares, iniciando-se a colonização em 1921. Estes lotes foram adquiridos por colonos, na sua maioria de origem alemã, muitos vindos de Cerro Azul, atual Cerro Largo, e alguns diretamente das colônias velhas. Com a venda destas terras foram locadas duas áreas urbanas, Santa Lúcia, atual Caibaté, e Mato Queimado. Inicialmente colocaram-se famílias de origem alemã e só atualmente se percebe a presença de luso-brasileiros que se dedicaram principalmente à agricultura. Segundo contam os registros, a primeira missa rezada na colônia Mato Queimado foi no ano de 1925. Naquele tempo, em torno de 200 homens chegaram ao local, caminhando por picadas em direção ao barracão onde a missa foi rezada. Nessa época, a colônia pertencia ao município de São Luís Gonzaga e, posteriormente, no ano de 1965, passou a pertencer a Caibaté, município-mãe. No período em que foi distrito de Caibaté, a colônia Mato Queimado aos poucos ia se desenvolvendo, com algumas construções na vila, bolichos, vendas, etc. Um comércio que se destacava era o da família do senhor Renato Catelã, em memória, com a venda de mantimentos e compras de produtos produzidos pelos agricultores da colônia. Pequenos grupos musicais também se formaram para animar festas e encontros que aconteciam na época. O futebol era um dos esportes que reunia as comunidades para campeonatos, torneios e competições em geral. O time Vasco da Gama se destacou nos anos de 1970, com a conquista de vários títulos municipais. O time era formado pela sua maioria dos filhos da família Kaifer. A união da comunidade sempre foi decisiva para o crescimento. Um exemplo é o Esporte Clube São Luís, que hoje é referência em eventos na região com uma estrutura de última geração para receber os visitantes e associados. Antes dessa estrutura, vocês podem observar na imagem ao fundo como era a estrutura do clube nos primeiros tempos da sua fundação, que com muito trabalho a sociedade cresceu a um nível regional. No início dos anos de 1990, o distrito começou sua luta pela emancipação, que culminou num plebiscito no ano de 1996, quando 87% da população votou favorável. A primeira eleição ocorreu em 2000 com consenso entre todos os políticos, onde a chapa única obteve 1.247 votos dos 1.473 votantes. No dia 1º de janeiro de 2001, teve início o trabalho de administração em Mato Queimado. Nos primeiros 2 anos, os governantes lutavam pela estruturação do município, visto que faltava quase tudo, menos a vontade de continuar. Em 12 de novembro de 2004, foi inaugurada a nova sede da prefeitura com um moderno e amplo prédio no estilo enxamel, valorizando a cultura germânica e os traços do passado. E assim, com o passar dos anos, os administradores que passaram estiveram sempre trabalhando em prol da comunidade.
elevando hoje o município a um alto nível de qualidade de vida. Acompanhe alguns registros dessa trajetória de desenvolvimento. Foto da primeira sede da prefeitura, no mesmo local onde seria construída a atual sede. Registro de um momento cultural em frente à antiga sede da prefeitura. Grupo de dança alemã, na antiga estrutura do Centro de Convivência. Atividade leiteira e agrícola destaque desde o início do município. Na foto, o senhor Ivo Wagner e esposa posando com uma abóbora de 56 quilos. No ano de 2003, teve início a construção da nova sede da prefeitura. Em novembro de 2004, foi realizada a inauguração. A área cultural sempre foi um destaque. Na imagem, podemos ver o grupo de danças em frente à igreja Santo Estanislau. Durante as comemorações farroupilhas, inúmeras programações fazem parte da Semana do Gaúcho. Desfile cívico da Semana da Pátria. Jogos interioranos sol a sol, com destaque para a competição Fubicaço, corrida entre carretas agrícolas. Anualmente ocorre o campeonato de bochas, futsal e outras modalidades envolvendo vários atletas. Integração com comunidades regionais. Na foto, representantes do município presentes na programação da Settemberfest, que era realizada na comunidade da linha Tremônia Cerro Largo. Destacamos aqui apenas algumas das atividades de crescimento do município de Mato Queimado durante esses 24 anos de trabalho. Por isso, quando você tiver a oportunidade, visite e conheça. Visite Mato Queimado. Para você que ainda não teve a oportunidade de visitar e conhecer Mato Queimado, vamos trazer aqui um pouco do que você encontra nesse receptivo município. A igreja da comunidade Santo Estanislau é um dos destaques para visitas. São Estanislau Kostka, padroeiro do município, nasceu no castelo de Rostkov em 1550, protetor da juventude aliada à virtude. Dia 13 de novembro, dia de São Estanislau Kostka. Essa belíssima obra foi levantada por volta de 1940 e 1945, quando os colonos já se encontravam em melhores condições. Importante destacar que o sino colocado junto à igreja veio da Alemanha, com peso de 700 quilos, confeccionado em aço. As pessoas que presenciaram a colocação do sino e possuem certo conhecimento e sensibilidade para a música afirmaram que o sino possui timbre de nota sol. A construção da igreja foi uma obra voluntária e Bernardo Wagner, além de muitos outros, foi um dos seus colaboradores. A igreja se localiza junto à Praça 24 de Março. Para você que gosta de reviver a história, um belo atrativo é a Casa de Pedra, situada no Pontão do Ijuí, próximo ao Arroio Uruquá, no interior do município de Mato Queimado. Foi construída por Augusto Kliman Filho Sobrinho, no ano de 1936. O local foi adquirido por Augusto, um alfaiate que veio de Cerro Largo para morar na casa juntamente com sua esposa Caroline Hilbig e seus filhos, e que na época falava somente a tradicional língua alemã. As pedras da casa foram retiradas das barrancas do Arroio Uruquá e falquejadas ou talhadas à mão. O mesmo tipo de pedra foi tirado do Uruquá e utilizado para a construção do seminário e da igreja matriz de Cerro Largo. Para a construção da casa, usaram bois ou cavalos para suspender as pedras até o alto da casa. Outra construção em pedra que se encontra ao lado da casa é um pequeno galpão que era usado na época como local de preparação da lavagem para os porcos, pois a família tinha criação e engordava os animais para a venda que seguia direto para São Paulo. A água para os animais era captada das calhas da casa e armazenada em uma cisterna que foi construída juntamente com a lavanderia e banheiro no ano de 1945. Antigamente, na propriedade havia cancha de carreira, criação de cavalos de raça, criação de gado, criação de ovelhas e criação de porcos. O maior porco da história da propriedade pesou mais de 600 quilos. Também havia um muro de pedras construído por Viro Kliman e que foi desfeito. Esse belo atrativo recebe anualmente visitantes de toda a região. Visite e conheça. Ponto de nascimento de Mato Queimado e Caibaté. No início do Rio Grande do Sul, a região das Missões era conhecida por sua terra fértil, criação de gado e mulas, que agrupadas em grandes rebanhos e direcionadas para o centro do país se tornaram grande comércio. As rotas destas tropas eram geralmente as mesmas. Os tropeiros tinham de conhecer o terreno bem por causa dos animais que eram de grande valor, principalmente as mulas gaúchas, preferidas pelos militares de todo o Brasil. Neste local havia um potreiro natural, conhecido por Rondinha. Chegavam atravessando o Passo dos Pires e o potreiro ficava cercado pelo riacho por um lado e o outro pela mata fechada. Da colina era possível vigiar os animais, além de ser um ótimo lugar para acampar. O local embretava os animais com conforto e segurança para passar a noite. Os tropeiros se quarteavam na ronda de vigilância e com uma ronda pequena se assegurava de tudo, surgindo aí o nome do local, Rondinha.
Com o passar dos anos, algum mercador construiu ali uma pequena casa feita de pedra e barro, tipo bolicho, para servir de estrutura e referência aos tropeiros. Quando os primeiros colonos alemães chegaram nessa região no início do século XX, reformaram a casa que era ponto de referência, colocando aberturas novas e fizeram ali uma pequena escola para ensinar a língua portuguesa e alfabetizar as crianças. Pintaram de branco para uma melhor visualização, e assim, a primeira casa da comunidade que foi origem das cidades de Mato Queimado e Caibaté ficou conhecida como Casa Branca. O pórtico de entrada do município, em um estilo único, traz aos que ali cruzaram as belezas das estruturas ímpares que você encontra em Mato Queimado. A cada 2 anos acontece a Novemberfest, festa típica da cultura alemã, que visa preservar e potencializar a cultura e a história de nossos antepassados, colonizadores alemães que escreveram sua história há muitos anos atrás, abrindo caminhos na mata fechada, cultivando essa terra de chão vermelho banhada pelas águas do rio Ijuí, que vem se destacando no cenário missioneiro. Além da valorização da cultura alemã, o evento abre portas para a união dos povos, exaltando a diversidade de etnias de nossa região, buscando mostrar e divulgar o município, suas belezas, seus costumes e tradições. Destacamos alguns dos atrativos desse belo e receptivo pedaço das Missões. Fica aqui o convite. Venha conhecer Mato Queimado.